Olá, bebezão, tudo bom contigo? Você já se perguntou como é o funcionamento do fusível? Por que é que quando a gente termina de resolver o exercício, marcamos a alternativa cuja resposta corrente é superior à corrente que eu vou ter no equipamento? Vamos lá, o que é o fusível? O fusível, ele é um fio de sacrifício que eu coloco em meio ao restante do circuito, tá? Como assim, professor? Ó, nesse exemplo aqui, o fusível ele é colocado logo após a fonte de tensão. Por quê? Um dos efeitos da corrente elétrica é o efeito térmico, o efeito Joule. Se a corrente elétrica começar a aumentar por algum defeito e for danificar os aparelhos, o fusível se sacrifica, ele funde e quebra, impedindo que a corrente continue circulante. Também, ao invés de fusível, nós podemos usar disjuntores, que são chaves que desligam, só que agora baseada no efeito magnético. Então, o fusível funciona baseado no efeito Joule e o disjuntor no efeito magnético. Ele, então, é um material de sacrifício que eu coloco na fiação. Enquanto o fio de cobre funde a 1085 graus, o fio do fusível, geralmente ele é feito de chumbo ou estânio, ele vai estar fundindo com a temperatura bem inferior. Repara, se ele for chumbo, 327,5. Se ele for de estânio, 231,9. Então, aumentou a corrente, tem o efeito Joule. O sistema vai lá e faz o fusível se romper, protegendo o restante dos equipamentos. Professor, e por que é que eu marco a resposta um pouquinho acima? E se eu colocar igual a corrente que o circuito vai precisar, eu estou botando a corrente de ruptura do fusível. Então, o fusível, ele deve aguentar aquela corrente do circuito tranquilamente. Por isso que a ruptura dele deve ser um pouquinho acima da corrente ideal de trabalho. Enquanto está na corrente ideal de trabalho, o fusível está perfeito, deixando a corrente passar. Quando a corrente do circuito fica acima da corrente ideal de trabalho, pode dar problema no equipamento. Então o fusível se sacrifica protegendo o equipamento. Um abraço, bons estudos.